Amigos, muito bom dia. Hoje, dia 8 de agosto de 2018, quarta-feira. A semana está pela metade, estamos no meio dessa semana maravilhosa, graças a Deus, com trabalho, com disposição, com vontade de fazer acontecer. Então, mais um dia para nós apresentarmos aqui o nosso plantão do Jornal do Comércio com as notícias desse jornal que oferece ao nosso público leitor conteúdo de economia, negócios e política, e também para um bate-papo, para que a gente possa trazer para uma nova plataforma o conteúdo que os articulistas que já há algum tempo oferecem aos nossos leitores, muita informação de diversas matizes. Dentre elas, eu tenho mais uma vez a satisfação, o Oswaldo já conversou outra vez, de trazer aqui ao meu lado Paula Pedrosa, que já há bastante tempo assina uma coluna bastante respeitada aqui no Jornal do Comércio. Paula, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Exatamente, e esse nosso objetivo é exatamente esse, de ampliar esse debate proposto através dos artigos, de forma que a gente possa alcançar um público diferenciado, muito além daquele que nós temos no Jornal Impresso. Então eu peço a permissão de vocês para mais um dia estar aqui substituindo o Oswaldo, talvez não com a naturalidade dele, nem com o desempenho que o Oswaldo tem já por anos de experiência, mas eu aqui um neófito nesse novo mundo digital, eu quase um analfabeta digital, mas estamos mergulhando, como ensinou muito bem o professor Irineu numa outra conversa, a gente precisa ter coragem de meter o pé na água e devagarzinho a gente vai no cachorrinho, né, quando a gente não sabe nadar. Mas estamos aqui, agradeço pela audiência, pela paciência de muitos, para que a gente possa crescer juntos e oferecer um conteúdo que seja de valor e que possa ser útil na tua vida. Hoje, dia 8 de agosto, o nosso Jornal do Comércio destaca logo pela data que hoje é o Dia Nacional do Elos Internacional da Comunidade Lusíada. E a gente faz uma referência da importância, inclusive, da sociedade portuguesa para o Amazonas. Que não tem como você não dar essa ênfase, esse destaque, quando a gente percebe que a arquitetura da cidade de Manaus é totalmente influenciada pelos portugueses. A nossa cultura tem muito disso. Hoje, se a gente for observar o centro antigo, as tradições dos cafés, das padarias tradicionais, como a padaria Modelo, dentre outros, a gente percebe a influência portuguesa muito grande. Temos aí o Luso, que realmente é um patrimônio histórico da cidade de Manaus, dentre outras, a Beneficente Portuguesa, dentre outras instituições e prédios históricos que mostram realmente como essa marca dos portugueses foi marcante aqui na cidade de Manaus, ok? Vamos entrar então agora no nosso bate-papo aqui com a Paula Pedrosa, a gente comentando o artigo dela dessa semana, que é um artigo bastante importante, uma vez que trata da inclusão da mulher no mercado de trabalho e tem um título bastante sugestivo, que é Para Mulheres, como sobreviver em um ambiente dominado pelos homens. Aí, Paula, eu já começo já te pedindo uma resposta, uma reflexão sobre esse título. Uhum. Como as mulheres podem sobreviver em um ambiente dominado pelos homens? Então, na verdade, hoje em dia, parece que não, mas ainda existe sim muito essa questão da mulher no mercado de trabalho, dependendo de alguns cargos e algumas áreas. Se a gente for olhar aqui para o campo de Manaus, a gente tem um polo industrial bem forte, né? Então, são muitas indústrias e dentro das indústrias as mulheres elas estão presentes. Porém, em algumas áreas fica um pouquinho mais difícil a presença dela. Não impossível, existem mulheres aqui em Manaus mesmo em alguns cargos, mas são muito poucos. Geralmente são cargos e áreas que são mais ocupadas por homens. Por exemplo, um gerente de produção,
um gerente de manufatura, uma diretora de fábrica, ou uma pessoa mesmo da área de manutenção, seja gerente ou seja um cargo que seja abaixo do gerente, mas essas áreas geralmente são áreas bem masculinas. E aí quando você fala de uma mulher, e ainda mais no cargo de gestão, porque significa que ela vai ter abaixo dela subordinados homens, tem algumas pessoas que já olham um pouquinho estranho para isso, né? Que já não conseguiriam ver uma mulher num cargo desse, numa área masculina e comandando homens. E isso ainda acontece. Como eu disse, a gente tem mulheres nesses cargos, mas são contados nos dedos. Isso acontece, é uma questão cultural do mercado de trabalho? É específico do caso de Manaus ou é uma realidade geral? Não, isso é uma realidade geral, infelizmente. Já está mudando até, porque hoje você conta nos dedos das mãos. Antes você nem contava porque não tinha. Mas é uma realidade geral. Não é só de Manaus, eu estou pegando aqui para a gente deixar assim bem claro, porque é o nosso ambiente, mas é uma realidade geral, a nível nacional, Brasil, e até a nível mundo também. Lógico que aqui em Manaus a gente ainda está um passo atrás dos demais, mas é a nível mundial mesmo. E diante dessa realidade, no caso, as mulheres que se preparam, se qualificam, a gente percebe isso no dia a dia, reconhece inclusive, de que muitas vezes a mulher é mais bem preparada, ela se dedica mais aos estudos na maioria das vezes, não generalizando, mas a gente é de conhecimento de todos que passaram por uma sala de aula, por uma faculdade, de perceber isso. E como que a mulher vence então esse bloqueio, essa dificuldade para transpassar, vamos dizer assim, esse limite imposto aí pela cultura corporativa? O que acontece? Tem essa questão da preparação técnica, que é o que? Estudar, se graduar, fazer o segundo, terceiro idioma, se for o caso. Mas tem a outra questão, que é o que vai fazer de fato ela vencer as barreiras. Vamos lá. Essa questão da preparação acadêmica, técnica de idiomas, ela é uma preparação, ou seja, é antes. Para a mulher conseguir ter algum cargo nessas áreas, ela precisa ter isso, é o básico, porque o homem vai ter isso também. Mas quando ela já está ali inserida nesse ambiente, o que é importante para ela de fato conseguir sobreviver a esse ambiente é ela ter muita inteligência emocional, e é o comportamental dela que vai falar mais. A questão técnica, isso daí a gente fica bem igual, né? Dá para se igualar ou ser melhor ou pior, isso aí vai realmente, como você falou, do desempenho de cada um, da dedicação de cada um, mas o comportamental nessa área que vai fazer você sobressair. Por quê? Porque a mulher ela é vista como um sexo mais frágil, e eu concordo, porque em certo sentido continua sendo por questões biológicas, fisiológicas, que foram feitas dessa forma, para ser assim. Até mesmo hormonal, né? As mulheres muitas vezes são sujeitas a mudança de temperamento por conta disso. Exatamente. Então existe sim isso daí a gente não pode querer igualar totalmente, porque não é, Deus não fez dessa forma, mas falando em termos de trabalho, a mulher ela tem que conseguir mais, de fato, trabalhar a inteligência emocional. Para quê? Para que alguma coisa que uma outra pessoa venha falar não afete ela, não afete a forma como ela vai lidar com os outros, não afete de repente a forma com que ela vai gerenciar a equipe dela, e aí entra aqueles mimimis de mulher, aquelas coisinhas, e essas coisinhas que a mulher não pode deixar com que tome conta do trabalho dela, porque aí senão vão ver, tá vendo uma mulher nessa posição? É nisso que dá. Entendi. Então a gente tem dois lados, uma preparação prévia, que é uma preparação técnica, é um preparo para você se capacitar, se qualificar para alcançar determinada vaga, determinada função, mas existe você colocar em prática isso de uma maneira inteligente emocionalmente. E como é que você consegue desenvolver essas capacidades para executar isso de uma maneira prática? Então, a mulher ela já tem eu vejo assim que é como um dom dado por Deus, algumas características femininas que são muito boas. E aí ela pegar esses dons que já foram dados
e utilizar da melhor forma possível. Por exemplo, a comunicação. Uhum. A comunicação é um dom que Deus deu mesmo para as mulheres, no sentido de a mulher fala mais, ela se comunica mais, se é para explicar alguma coisa, ela vai mais nos detalhes, se é para relatar uma coisa que aconteceu, ela vai falar mais detalhadamente. Mais minuciosa, né? Mais minuciosa. O homem, ele geralmente vai fazer um resumão, chegar a falar, foi isso. A mulher não, ela conta, ai, falaram isso foi dito aqui, mas o que, mas o que. Enfim. E só que aí você pode pegar essa comunicação e usar para aquele mimimi que a gente falou ainda agora, fofoca, ai, fala aquela aí. história, a dosagem vai definir se é remédio ou se é veneno. Exatamente. Então isso pode ser positivo ou negativo. Por isso que a gente tem que pegar isso e saber utilizar da forma correta. Então você utilizando a comunicação, uma mulher utilizando a comunicação dela no ambiente de trabalho de forma positiva, ela vai conseguir passar o que ela precisa passar, talvez até de forma mais assertiva, por detalhar mais. Se ela tiver que criar um manual para alguma coisa, com certeza ela vai conseguir criar de uma forma mais detalhada, assim como preparar um relatório com informações precisas. Então, às vezes, uma informação que talvez fosse ser não fosse ser colocada no relatório, ela coloca por entender que pode ser um detalhe, mas um detalhe importante. Então, a comunicação é algo que é interessantíssimo a mulher usar positivamente. Bem como outra característica da mulher, que tem alguns que chamam de sexto sentido, né? Que a mulher meio que sente aquele feeling, né? E de fato, isso acontece. Parece que algumas coisas que um homem não consegue perceber, a mulher consegue perceber mais. Parece que o senso de percepção dela é maior. E isso ela pode usar de forma muito mais positiva também no ambiente de trabalho, porque de repente o homem deixa passar alguma coisa, não percebeu, mas a mulher ela tá ali, tá atenta. Então talvez até um risco que pode estar correndo com algum membro da equipe ou com alguém, ela consegue também prever por conta da percepção maior que tem. E muito mais observadora as mulheres do que os homens. Exatamente. Os homens às vezes não conseguem nem se ver, né? Muitas vezes esquecem de botar um botão certo. Isso. Aí tem outra característica muito importante, que é a questão da visão holística. A mulher, ela consegue ver um todo. O homem, ele geralmente, existem exceções, né? Mas geralmente o homem, ele tá fazendo aquela atividade que ele vai fazer. Ele não vai conseguir fazer muitas atividades ao mesmo tempo. A mulher não, ela já consegue estar aqui no telefone falando com alguém, tá ouvindo o que o pessoal da mesa do lado tá falando, tá escrevendo o e-mail, tá vendo a mensagem no WhatsApp. Então, isso também colabora para que ela seja multiuso e consiga, agora sempre, utilizando isso de forma positiva. Porque tudo isso pode ser utilizado de forma negativa. Porque ela pode também se tornar multitarefa e no final das contas perder um pouco de foco, né? Exatamente, exatamente. Exato. Deixa eu fazer uma apresentação, Paula, porque às vezes a gente não dá aquela abertura devida. E para aquele que nos acompanha, nossos seguidores, tanto na live aqui no Amazon Play, no Facebook do Amazon Play, TV Digital, como também aqui no Instagram, aqui no ao vivo que estamos fazendo aqui do Jornal do Comércio, que não conhece a Paula Pedrosa, acredito que todo mundo conheça, mas enfim, pode ter alguém que não conheça, eu vou fazer só uma apresentação. A Paula Pedrosa é diretora executiva da Paula Pedrosa Headhunter e HR Solutions. Inclusive, posso deixar esse e-mail para contato? O e-mail dela, para quem quiser entrar em contato, é paula@paulapedrosa.com.br. Então, a Paula Pedrosa ela tem uma qualificação que, na verdade, a sua empresa que faz seleção de pessoas para posicionar no mercado de trabalho, ela já tem uma tradição grande, né? Eu podia fazer uma breve lembrança a esse nosso Sim. que nos acompanha e que de repente não conhece o seu trabalho? Perfeito. Nós trabalhamos há 17 anos já nesse mercado, é um mercado de recursos humanos. Então a gente faz recrutamento e seleção, a gente faz recolocação de profissionais, a gente faz consultorias como plano de cargos de salários, pesquisa de clima, avaliação de desempenho e também alguns cursos corporativos para empresas, né, para trabalhar algumas competências dos funcionários de equipe. E ao longo desses 17 anos, graças a Deus, a gente tem feito um bom trabalho, tem sido bastante reconhecido aqui no mercado. Verdade. Paula, continuando então, das qualidades que as mulheres têm, essa diferenciação que o universo feminino tem e que ela, na verdade, ela deve potencializar isso utilizando de uma maneira que ela possa realmente trazer isso como uma ferramenta a mais da sua formação, da sua qualificação, para galgar o acesso, talvez, a uma posição melhor. Agora você falou, Paula, que
Isso não é uma realidade muito presente a mulher alcançar um cargo de gestão, um cargo de liderança, algumas funções mais específicas ligadas ao homem. Mas a gente percebe, por outro lado, que se você observar tanto as estatísticas da porcentagem de mulheres, é muito maior não, mas é maior do que homens. E se a gente observar, for fazendo esse filtro dentro do universo, por exemplo, de universidades, você vai percebendo que o filtro vai cada vez mais dando margem para mulheres. Então, hoje, eu acredito, na verdade é empírico aqui, mas acredito que mais mulheres têm a qualificação de nível superior do que homens, talvez. E por que a gente não consegue avançar nesse acesso das mulheres no mercado corporativo, já que você é especialista exatamente no tratamento dessa questão de conhecer o mercado corporativo e fazer esse posicionamento das pessoas no trabalho? Isso, exatamente. Na verdade, a mulher ela consegue entrar no mercado. São apenas algumas funções e algumas áreas que são mais restritas. Mas se você começar, vamos lá, começando de auxiliares, assistentes, analistas, especialistas, esses são âmbitos muito tranquilos para as mulheres entrarem. Quando nós entramos em cargos de gestão é que fica um pouquinho mais difícil, e dependendo da área. Por exemplo, se nós falarmos de um cargo de uma gerente de recursos humanos, uma diretora de recursos humanos, é super tranquilo. Você, na verdade, vê mais mulher do que mais homem. Mulheres, é verdade. Isso. Administrativo, a mesma coisa. Agora, se você pegar um gerente de engenharia, um Engenharia gerente, é mais difícil. né, um gerente de manutenção, um gerente de produção, fica um pouquinho mais difícil, porque na cabeça você já não imagina uma mulher fazendo realmente essas atividades, dessas funções. Isso é muito engraçado, porque inclusive uma assessorada nossa de recolocação, ela é da área de manutenção. Foi recolocada agora recentemente, inclusive a gente até colocou a foto dela no nosso LinkedIn. Se você olhar para ela, você nunca imagina que ela é da área de manutenção. Porque ela é mulher, mulher com todas as letras maiúsculas. Cabelão, bem feminina. E aí, geralmente, quando você olha para ela quebra aquele paradigma de que se teria de uma pessoa ligada exatamente, porque geralmente você pensa assim, bom, se a mulher vai entrar nesse mundo de manutenção, então talvez ela vai se portar um pouquinho mais masculina para conseguir ali. Na verdade, não, ela pode continuar sendo feminina. O que ela realmente precisa saber fazer bem é lidar com o comportamental. Mostrar para as pessoas que mesmo sendo mulher, mesmo sendo feminina, que tem a competência suficiente para estar naquele cargo. E isso daí você mostra com atitudes. É lógico que a sua forma de se vestir vai ajudar e etc., mas são as suas competências que vão ser mostradas. É no dia a dia. Você tá ali no problema e conseguir mostrar que sabe resolver, que sabe fazer, e aí você vai ganhando a confiança da tua equipe e da empresa também, e vão começar a te enxergar com outros olhos, né? Então, assim, na verdade, voltando para a pergunta, são apenas algumas áreas e uns cargos que realmente o mercado ele já vê como sendo masculino. E até se você pegar num processo seletivo, vamos lá, para um cargo de gerente de engenharia e ver um homem e uma mulher, na cabeça do selecionador já vem mais o homem. É meio que um pré-julgamento, é um preconceito, mas infelizmente é assim que acontece hoje em dia. Porque para você vencer uma mudança cultural, ela precisa ser trabalhada de uma forma muito profunda, não acontece de uma hora para outra. Mas se consegue porque hoje aqui mesmo no mercado manauara a gente vê muitas mulheres. Eu conheço mulheres que são diretoras de fábrica, diretoras de planta, são gerentes de engenharia, de produção, gerentes de manutenção, que acabei de comentar aqui. Conheço algumas mulheres que são controllers, que também é um cargo que, apesar de financeiro, é mais ocupado por homens também. Então, você consegue sim lidar com isso. Tem que ter mais perseverança, com certeza, mas consegue. Outra situação, Paula, sobre o mercado de trabalho ligado à questão da mulher, quando se fala, tem sempre na cabeça de muitas mulheres a situação do assédio, como um problema que ainda persiste hoje. Ontem mesmo nós comentamos aqui sobre a Lei Maria da Penha, que fez aniversário, e infelizmente, apesar da lei, a gente vê tantos casos de feminicídio, a gente vê a mulher sendo tratada de uma maneira absurda, numa sociedade que teoricamente está evoluindo, mas muitas vezes parece que involui, parece que ela volta no tempo.
essa situação do assédio, ela ainda é presente? E essa é uma pergunta. E a segunda, em cima disso, na sua opinião, o que as mulheres podem, vamos dizer assim, afirmar, fazer uma afirmação contra esse tipo de comportamento, e como é que se pode frear esse tipo de atitude? Perfeito. Olha, ainda é presente. Não tanto quanto antes, mas sim ainda é presente. Só que aí entra já na sua segunda pergunta, que eu acho que assim é um fator fundamental para isso prosseguir ou não. É a atitude da mulher perante isso. Porque assim, querendo ou não, hoje tudo contribui para que isso aconteça. A mulher, ela dá uma certa abertura para que isso aconteça em todos os aspectos, porque até mesmo sem falar nada ou sem demonstrar com gestos, você pode dar uma abertura para que isso aconteça. Como, por exemplo, o modo que você se veste. O modo que você se veste, a mulher, do modo que ela se veste, ela vai mostrar se ela é uma pessoa mais séria ou se ela é uma pessoa que de repente o homem vai conseguir alguma abertura para fazer alguma tentativa desse tipo. Então, acho que a mulher também, se ela fizer, não que só dependa da mulher, porque não depende, né? Depende da terceira pessoa ali, mas a mulher também fazendo a parte dela ajuda muito. Se portando de maneira correta, se portando de maneira séria, sendo formal em ambiente de trabalho, utilizando de roupas formais também. Não significa que você não vai se arrumar, muito pelo contrário, a aparência ela é muito importante, ela é fundamental, mas no ambiente de trabalho é fundamental você ter uma aparência profissional. E aí não dá muita entrada para que isso aconteça. E no primeiro sinal que você observar que está prestes a acontecer alguma coisa, já cortar. Nós temos hoje em várias empresas, tem uma situação que se chama hotline, alguma coisa você abre um hotline que é justamente fazer uma denúncia, ou se não há essa situação, mas você já falar abertamente para a pessoa, olha, eu estou aqui realmente só por questões profissionais, e deixar bem claro. Se isso puder impedir de subir na carreira, a melhor opção mesmo é você procurar um outro lugar, um lugar que seja realmente mais adequado para você, e não se colocar à disposição por conta de subir na carreira por isso, porque não é assim. Você consegue subir pela competência. No caso das empresas, as empresas têm algum tipo de trabalho para prevenir esse tipo de situação, para de repente frear, colocar, vamos dizer assim, limites nesse tipo de situação, que realmente é uma situação constrangedora, porque muitas vezes a gente sabe que é necessário a liberdade. As pessoas, é a mesma coisa, você não colocar a culpa em você mesmo de um erro dos outros. Sim. Né? Muitas vezes, eu também concordo plenamente, eu acho assim que você deve se adequar ao ambiente de trabalho. Muitas vezes eu vejo algumas distorções nisso aí. Mas, por outro lado, eu também acho que há uma certa liberdade que faz com que as outras pessoas não possam, independente de qualquer coisa, invadir o limite que existe, pelo simples fato de que a pessoa devia respeitar esse limite. Uhum. E então a pergunta que eu faço é sobre a questão das empresas. As empresas, de certa forma, elas têm um trabalho, têm crescido um trabalho nesse tipo de atenção e cuidado para que as mulheres não sejam vitimizadas no ambiente de trabalho e tenham que no final das contas, muitas vezes serem até culpadas por uma situação que venha a acontecer, que no final gere uma demissão, uma saída do trabalho, enfim, uma situação que acaba atrapalhando aí tanto a empresa quanto o trabalhador. Sim, na verdade hoje tem sido muito trabalhado a questão de palestras com relação a assédio, porque tem várias formas de assédio, não só sexual, mas o assédio moral, que pode ser feito tanto com mulheres como com homens, mas geralmente, infelizmente, é mais com mulheres, por serem vistas como que vão aguentar mais esse tipo de situação, né? Então, tem sido feito esse trabalho, um tipo de conscientização e sensibilização nesse sentido, para que não aconteça por parte de um representante da empresa, seja ele um gerente, supervisor, mas que não aconteça isso perante as funcionárias ou os funcionários. Por quê? Porque hoje, inclusive, se a pessoa quiser entrar na justiça com relação a alguma dessas situações, ela entra. E aí quem vai também, não é só a pessoa que vai, a empresa, o nome da empresa, ela vai junto. Então fica uma situação muito ruim para a empresa também. Então, por isso está sendo trabalhado mais hoje. Infelizmente, ainda mesmo com todo o trabalho, tem algumas pessoas que ainda não
ainda não entraram nesse ritmo, né? Ainda acontece, mas menos, graças a Deus. Ah, legal. Paula, a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo. Acho que foi útil. Certamente foi. A gente trouxe muita coisa legal, dessas dicas para as mulheres sobreviverem nesse ambiente dominado por homens e realmente conseguirem não se limitar na sua ascensão profissional por qualquer tipo de limitação cultural, mas que elas possam se empoderar. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é assim, se empoderar profissionalmente e conseguir vencer bloqueios impostos que muitas vezes tentam fazer com que a mulher não seja vista como um igual, que acredito que no ambiente corporativo somos todos iguais, temos diferenças e essas diferenças, quando trabalhadas, elas no final de contas favorecem a todo mundo, inclusive as empresas. Então eu agradeço pela tua participação, Paula, mais uma vez, muito útil e proveitoso. Eu queria só deixar para tu alguma mensagem final que tu queiras manifestar, fique à vontade. Perfeito. Bom, como a gente está falando hoje mais para as mulheres, eu vou deixar uma mensagem voltada para as mulheres, que é no sentido de acreditar em si. Muitas vezes você já estudou, faz algo para tal, mas você mesmo também não acredita em si. Então é importante que, além de você passar para as pessoas que você pode, você também acreditar nisso. Porque você acreditar nisso vai fazer você agir dessa maneira. E aí vai dar tudo certo. Obrigada, viu? Tá ótimo. A gente encerra esse bloco aqui, aí volta depois para liberar aqui a Paula. Eu só queria deixar um versículo, que eu sempre deixo um versículo aqui no final das nossas manifestações. Eu vou deixar hoje um versículo que está em Eclesiastes 7:1. Que diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Isso é muito legal porque me lembra a questão dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, no segundo, que ele fala que temos que começar sempre com o objetivo em mente. E ele faz aquela ilustração do dia da morte, de você olhar você no caixão e fazer, será se eu cumpri o propósito da minha vida? E realmente, então é interessante essa conexão com esse versículo, que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Você pensar que chegar no dia da sua morte, você realmente conseguiu cumprir aquilo que você descobriu que era o teu propósito de vida. Então é isso, vamos para o nosso break e voltamos depois, liberando aqui a Paula Pedrosa. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. De volta ao vivo aqui na live Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, no plantão do Jornal do Comércio, trazendo aqui o conteúdo riquíssimo da edição de hoje do jornal, batendo um papo aqui. Já conversei com a articulista Paula Pedrosa, especialista em recursos humanos, que falou sobre a necessidade da mulher buscar vencer esses limites aí da cultura do mercado corporativo, que muitas vezes tem uma tradição de
de uma cultura muito masculina, principalmente em alguns cargos. E agora vamos falar do jornal, Bia. Vamos lá mostrar a nossa manchete do dia de hoje do Jornal do Comércio. CIEAN completa 39 anos em defesa da indústria. O CIEAN, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, completa amanhã, na quinta-feira, 39 anos. O Jornal do Comércio está trazendo um antecipado aí, para já aquecer aí as comemorações dessa entidade, que é mais uma, que soma-se a FIEAN e outras que estão nessa frente de batalha em defesa da manutenção da livre iniciativa, dos investimentos no polo industrial de Manaus, no trabalho, no emprego aqui na capital, na indústria, no distrito. E certamente é uma entidade que tem um histórico de vitórias, de conquistas, e que merece ser destacado, enfatizado e reforçado para que continue sempre alerta em defesa dos interesses do Estado do Amazonas. E até diante dessa festividade, eu já adianto para vocês que já combinamos aqui, e o presidente do CIEAN, o Wilson Périco, estará na quinta-feira às 10 horas da manhã aqui conosco, comigo e com o Oswaldo, para a gente bater um papo aí sobre os desafios da indústria, para falar um pouco das conquistas do CIEAN nesses 39 anos. 39 anos de vitórias, mas de luta intermitente. Uma luta que, ano após ano, vem necessitando de você buscar cada vez mais ferramentas para enfrentar o desafio que é posto pela conjuntura econômica nacional, pela situação política, pela disputa, muitas vezes pela centralização do poder do nosso país, muitas vezes numa região e que muitas vezes não consegue enxergar o país como um todo, e as necessidades de você desenvolver a Amazônia, o Amazonas, você realmente fazer o desenvolvimento regional e valorizar um case de sucesso que é o Polo Industrial de Manaus, que é a Zona Franca de Manaus, que conseguiu fazer com que o país e o estado do Amazonas tivessem um destaque global na indústria como um modelo não apenas de desenvolvimento industrial, mas principalmente que permitiu a preservação de grande parte da floresta amazônica aqui no estado. Então realmente temos muito a conversar, muito a comemorar sobre esse aniversário do CIEAN e também muitos desafios pela frente para serem colocados em pauta aqui com o presidente do CIEAN, Wilson Périco. Então não percam. A gente pode até já preparar uma divulgação, não é não, Bia? Uma divulgação, porque merece. Certamente vai ser um debate bem legal para a gente conseguir uma audiência boa nesse bate-papo aí com o presidente do CIEAN. Vamos seguir no Viagem, aqui no Jornal do Comércio. Bia, reserva aí pra gente aí a página A7, por favor, a página A7, pra gente comentar essa reportagem aqui da repórter Andréa Leite, que ela está com o título Em Busca de Estímulo ao Produtor, Perspectivas Positivas para o Setor Primário não escondem luta para valorizar a atividade agrícola. O que acontece? A gente sabe que a segunda metade do ano o segundo semestre é uma época boa para a agricultura por conta do surgimento das áreas de várzea, onde acontece a maior área produtiva do estado do Amazonas para uma série de cultivos aí, e ela é importante não apenas para a agricultura, mas para a própria pecuária também, que você consegue uma maior extensão de áreas para você fazer o manejo do gado, enfim. É um dado positivo, mas por outro lado acontece, e o que essa reportagem detalha, é uma dificuldade com relação à política de preços para você conseguir oferecer ao produtor condições de ter um ganho, um resultado do seu trabalho adequado que não venha desestimular a atividade como um todo, porque com a maior oferta de produtos, muitas vezes você não consegue um preço correto, muitas vezes há um trabalho do atravessador e você muitas vezes é obrigado a passar muitas vezes abaixo daquilo que seria o suficiente para dar condição ao agricultor de trabalhar com dignidade. Então por isso é importante a política de preços, que são detalhadas aqui pelo especialista na gestão da informação agronegócio, Tomás Meireles, que também é colunista aqui do jornal, que já veio conversar aqui com o Oswaldo em outro momento, sobre
todos esses desafios que o agronegócio, que o setor agrícola, que a agricultura familiar tem no estado do Amazonas, que ele relata aqui com relação... que ele relata aqui como são os instrumentos de compras públicas, como o PAA do Estado, o PAA da Conab, o PENAI, o PRENE, que teria que comprar os excedentes de produção das advársias, mas que infelizmente não vem acontecendo. Que no final das contas faz com que o produtor acabe tendo que passar o produto com preço muito baixo e que realmente desestimula a produção. Então é necessário que se tenha uma articulação aí maior dos entes envolvidos, o governo federal, o governo do estado, para que o setor primário, o agronegócio no estado do Amazonas, ele consiga aí ser valorizado e principalmente valorizar esses bravos homens aí, esses guerreiros que estão aí no interior, desenvolvendo uma atividade produtiva em meio a desafios gigantescos, com pouco nível de assistência técnica, muitas vezes com dificuldade para investimento. Então, realmente, todo o suporte que puder ser dado é necessário e ainda é pouco para esses guerreiros. Vamos lá para a página A8 agora, Bia. A página A8 do Jornal do Comércio, conteúdo de política nacional, que traz a informação com relação ao tempo de TV, um levantamento aí dado pelo Banco BTG Pactual, que mostra que o Centrão faz a diferença na TV. O Centrão, que é a articulação dos partidos de centro, liderados aí pelo PSDB, com Geraldo Alckmin, que tem mais tempo do que os demais, no levantamento feito aí pelo BTG Pactual, colocando aí mais de 6 minutos para o Geraldo Alckmin, quando o Lula ou alguém do PT teria 2 minutos e 7, o Henrique Meirelles 1 minuto e assim por diante. Todos com um tempo muito inferior, tanto que a soma de todos eles não dão o que o Geraldo Alckmin terá pela TV. Agora, resta saber se o tempo será suficiente para o Geraldo Alckmin conseguir convencer os corações e mentes do eleitor, muitas vezes ressabiado, e a gente sabe, tem informação de que a candidatura do Geraldo Alckmin vem sofrendo aí duros ataques aí por conta de operações, por conta de denúncias que têm sido encaminhadas e têm tido desdobramento na justiça, que também tem afetado aí vamos dizer assim, a fortaleza institucional do seu nome, da sua candidatura. Então, vamos ver se o tempo de TV vai ser diferencial e suficiente para fazer com que isso se verifique nas urnas. E outro detalhe é que hoje possivelmente teremos a divulgação de uma pesquisa eleitoral, que há rumores, inclusive, também de que Geraldo Alckmin não estaria muito bem qualificado dentro dessa pesquisa, o que já levanta a luz vermelha aí para todos aí que estão em defesa da candidatura do PSDB. Eu vou, antes de encerrar, Bia, eu só queria que tu voltasse para a página 7, aqui embaixo tem um anúncio sobre exatamente o primeiro debate hoje. Eu só preciso confirmar, alguma coisa está errada, né? Ou não é hoje, ou a data está colocada errada. Eu acho que é hoje, mas aqui está dizendo dia 9 de agosto, mas hoje. Ou erraram a data, o nosso, olha aí, Bia, o teu colega aí das artes aí, ou ele errou a data ou errou hoje, alguma coisa está errada, porque hoje não é dia 9, mas hoje é hoje. Então, vamos confirmar, mas se for hoje, certamente é um programa que chama a atenção, primeiro debate aí com os presidenciáveis, que é mais uma oportunidade para que o eleitor está frente a frente aí com propostas, com aquilo que cada um dos candidatos tem a oferecer aí como mercadoria para o consumo do eleitor consumir no dia 7 de outubro. Então é isso. Esse foi o nosso plantão Jornal do Comércio nesse dia 8. Hoje é dia 8, tá? Hoje é hoje, mas hoje é dia 8. Dia 8 de agosto de 2018, quarta-feira. Encerramos por aqui hoje, lembrando que
hoje, quarta-feira, segunda, quarta e sexta, temos o 2018, o ano da transformação, que hoje teremos no nosso bate-papo aqui comigo e com o Oswaldo, a pré-candidata a deputado federal pelo PPS, a Rosidalva Pinto de Aquino, que vai conversar aí com os eleitores, com os nossos seguidores, com aqueles que estão buscando informações aí para se ter mais armas de informação para definir o seu voto. Hoje, às 17 horas, vamos estar aqui eu e Oswaldo conversando com mais uma pré-candidata que está se buscando aí exatamente aumentar aí a sua densidade de apoio à sua candidatura através da informação, através do debate, e é o que nós oportunizamos aqui nesse programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. E lembrando também que amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui às 10 horas com o presidente do CIEAN, eu e o Oswaldo, conversando aí sobre o aniversário de 39 anos dessa entidade que é uma fortaleza em defesa dos interesses da indústria e dos interesses do estado do Amazonas. Então é isso, eu fico aqui, por aqui, até amanhã, se Deus quiser, não, até hoje, né? Até mais tarde, até às 17 horas, com o programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Até a próxima.